Eles riram de mim quando eu me sentei ao piano, mas quando eu comecei a tocar, essa foi a abertura de uma das cartas de vendas mais famosas já construídas pelo homem. Em 1926, há quase 100 anos atrás, John Caples construiu essa obra-prima para a empresa US School of Music. E hoje a gente vai fazer uma análise completa, linha por linha, de todos os elementos relacionados à persuasão e à escrita aqui. Por que que a gente vai fazer isso? Porque a gente precisa melhorar as nossas habilidades com relação à escrita. E a única forma da gente fazer isto é analisando cartas que tiveram muito sucesso. E também cartas que talvez não tivessem ou não tenham tido tanto sucesso. A gente também vai analisar no nosso canal, neste grande canal, toda esta questão. Mas hoje a gente vai focar somente na copy construída por Caples. Veja bem, o que que a gente vai passar hoje na aula? Eu preparei todo um documento sobre o que que a gente vai entender. Então a gente vai entender quem foi Caples, como funcionou toda a mente dele ao escrever esta copy, porque complementando toda a análise técnica que eu fiz, eu também li o livro dele, que se chama Making Ads Pay. Além disso, a gente vai ver a estrutura da copy, então como ela foi construída toda em blocos, então a gente vai fazer uma análise minuciosa sobre a imagem, sobre a headline e sobre cada um destes 6 blocos que compõem toda a narrativa. Além disso, a gente vai fazer uma análise introdutória, então a gente vai colocar todo mundo na mesma página, o que está sendo vendido, qual é a transformação, os inimigos e outras perguntas chaves para a gente depois entrar realmente na análise técnica sobre copy. Já na análise técnica, como eu já comentei, a gente vai analisar a imagem, a headline e os blocos, só que com uma análise bem mais profunda. Ao mesmo tempo que a gente identifica as técnicas, a gente vai falar sobre algumas ideias que Capel teve ao escrevê-las. Então, como eu comentei, como eu li o livro do Caples, por exemplo, na headline, na verdade, na primeira linha aqui, Arthur havia tocado The Rosary, recentemente havia tocado The Rosary. Essa questão do The Rosary é muito especial aqui, porque vem da, da do passado de Caples. Então a gente vai começar a analisar tudo isso. E também a gente vai falar sobre algumas técnicas. Eu preparei um documento com 19 técnicas, só que para não deixar esse vídeo muito longo, a gente vai falar das 4 técnicas utilizadas que eu mais gostei. Então, até para te dar um ar de novidade, tu já poder implementar algumas coisas dentro da tua estrutura e aumentar as tuas vendas. Então, a gente vai começar por quem foi John Caples. Quem foi o autor que escreveu esta obra-prima? John Caples, então, ele nasceu em 1900 e foi até 1990, e em 1927, na verdade, em fevereiro de 1927, ele construiu este incrível anúncio. Eles riram quando eu me sentei ao piano, mas quando comecei a tocar, e esta cópia ela foi tão bem feita que ela foi, em 1976, nomeada pela Advertising Age, uma empresa que tem quase 100 anos, como um dos 10 maiores anúncios já criados em todos os tempos. Então a gente não está analisando uma simples copy, mas a copy, uma das 10 maiores copies já construídas pelo homem. Ele teve duas grandes copies, que foram as copies de maior sucesso. Esta que a gente acabou de contar, e outra, eles sorriram quando o garçom falou comigo em francês, mas o riso deles se transformou em espanto com a minha resposta. Veja que as copies são muito parecidas e a gente já vai falar da técnica utilizada na headline. Então, o que que o Capos fazia? Quando ele entrou na empresa, ele acabou conhecendo o chefe dele e o chefe dele falou o seguinte para ele, que foi esse carinha aqui, chamado Ev Grady, tá? Primeiro estímulo dele foi o seguinte: John, eu gostaria que você criasse um anúncio para a US School of Music. Escreva alguns títulos primeiro e depois revisamos juntos. O que que ele fez? Ele analisou os anúncios de maior sucesso e os anúncios que foram tremendo fracasso.
O chefe dele ele colocou duas pilhas sobre a mesa dele. Essas de maior sucesso e essas fracassadas. E aí ele falou o seguinte: tente descobrir o que os anúncios bem-sucedidos têm que os fracassados não têm. E esse estímulo, conta ele no livro dele, veio de uma necessidade econômica. Ou ele tinha que fazer, ou ele tinha que ser despedido. Então, a partir disso, o que que ele fez? Ele estudou os anúncios que mais performaram. Ele analisou os melhores anúncios. E ele escreveu e elencou esses anúncios. A segunda coisa que ele fez foi escrever 8 cópias para o seu chefe aprovar. Ele escreveu as 8 cópias e de 1 a 2 minutos o chefe dele marcou a cópia que viria a ser um grande sucesso. E a partir da headline, aí ele construiu a história. Então primeiro ele fez as 8 cópias e aí sim ele entrou na narrativa. Qual foi a inspiração dele? E essa é uma nota bem interessante. Anúncios de outros copywriters. Foi tão estranho ouvi-la tocar. E esse anúncio contava a história de uma mulher que visitou a casa de uma amiga. Durante a vida, a amiga tocou piano e a visitante disse, em essência, foi tão estranho ouvi-la tocar porque eu nunca soube antes que ela sabia tocar piano. Pensei, se esse anúncio teve sucesso, por que não seria ainda mais eficaz levar a ideia adiante, colocar uma plateia maior, fazer com que o sujeito fosse zombado pelos amigos ao fingir que sabia tocar piano, e então surpreendê-los ao tocar maravilhosamente bem? Veja bem, quando a gente fala de copy, é muito difícil a gente criar algo realmente novo, inventar a roda. Então, desde o passado, os copywriters, eles analisavam as cartas de outros e iam se inspirando. Então, toda a construção dessa incrível copy, ela foi baseada em uma copy que já existia. Na verdade, ele pegou elementos de várias copies e a gente vai ver ao longo do texto. Então, aqui tem uma nota bem legal do Caples, tá? O ponto que quero destacar é que a minha manchete foi simplesmente uma projeção, uma continuação de uma ideia anteriormente bem-sucedida. Isso é importante. Poucas ideias novas nascem completamente formadas, que é o que a gente acabou de falar, a menos que sejam descobertas por acidente. A maioria das ideias bem-sucedidas é, na verdade, uma continuação de alguma ideia que já funcionou antes. A técnica correta é estudar os fracassos e estudar os sucessos, e descobrir em que direção você deve seguir para aumentar os resultados. Se você é um pássaro em busca de um clima mais quente e não consegue encontrá-lo voando para o norte, leste ou oeste, então deve voar para o sul. Foi assim que a cópia começou. Era uma manchete em formato de história que Grady havia aprovado, portanto eu precisava escrever em uma história. Tudo isso aqui, vejam bem, é aspas. Foi ele que falou, não fui eu que criei. Vamos revisar mais uma vez para deixar bem na mente. Foi assim que a copy começou. Era uma manchete em formato de história que Grady havia aprovado, portanto eu precisava escrever uma história. O que que ele fez? Chefe, qual dessas headlines tu mais gostou? Esta aqui. E agora, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ou ser despedido. Ponto final. E a partir disso, ele construiu esta incrível obra de arte. Entrando já na estrutura dos blocos, o que que a gente consegue analisar? A gente consegue analisar alguns elementos. Então, a gente tem a imagem, a gente tem aqui o ano que ela foi construída, então foi em fevereiro de 1927, então ele tinha de 26 a 27 anos. A gente tem um elemento que liga a imagem à headline, nós temos a headline e nós temos 6 blocos aqui. E aqui eu separei dessa seguinte forma: o primeiro bloco, que é abertura e contexto. Isso aqui eu peguei da análise do Caples. E ele disse a cena da palhaçada. Então, a primeira coisa que ele pensou na cabeça dele foi criar uma cena de palhaçada. Depois a gente vai ver no que ele se inspirou essa cena. O segundo momento, então, onde a gente entra na virada e na transformação.
Segundo Caples, ele precisava executar a Sonata ao Luar. Então, a gente vai ver aqui na copy, em um determinado momento, que ele vai mencionar um detalhe específico, que é a música que ele vai tocar. E ele começou com a questão da sonata, mas depois aqui na copy ele mudou. Terceiro bloco, a gente vai entrar então na explicação e na revelação do método. Então, ele precisava criar, segundo ele, uma cena de congratulações. O quarto bloco, então, ele expande os benefícios e ele neutraliza todas ou grande parte das objeções, né? A gente sabe que quando a gente constrói uma cópia, a gente precisa neutralizar antecipadamente qualquer coisa que o nosso público-alvo possa pensar, ou possa, por exemplo, é muito caro. Como é que eu neutralizo? Apenas alguns centavos por dia. Então ele já faz essa neutralização basicamente no bloco 4. Aqui ele faz algumas também antecipadamente, mas o bloco 4 ele usa para focar nessas duas questões. A gente tem o bloco 5, que é a expansão e a democratização da oferta. O bloco 6, que é a oferta mais a chamada para ação. E o bloco 7, que é o cupom. O que é o cupom? Veja bem, a gente vai entrar nessa característica, eu já vou falar agora, vou dar uma palhinha. Naquela época, nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos Instagram, Facebook, e-book, sites, páginas de venda. Então toda copy, ela precisava ser construída de forma a conversar com o leitor, assim como as nossas copies também são, e o CTA levava para um cupom. Então ele rasgava isso aqui ou recortava e preenchia os dados dele. E a partir dos dados, então, a oferta chegava à casa dele. A oferta ela poderia ser uma oferta direta, então com o valor embutido na copy. Então, por apenas R$19,90 tem acesso a tal coisa. Ou, como a gente vai ver, a copy ela não tem preço. Então, esse cupom, o que que acontece? Qual é o objetivo dele? É como se fosse o nosso e-book. Preencha e receba de forma gratuita a nossa demonstração, a nossa, deixa eu pegar aqui, até para mostrar aqui, ó, para facilitar, solicite nosso livreto gratuito e a lição de demonstração. Então é como se fosse o nosso e-book, é a construção de um relacionamento. Nota do Caples. A razão para uma copy tão longa é que os anunciantes de venda por correspondência descobriram que conseguem mais vendas com copy longa do que copy curta. Então ele considerava isto aqui uma copy longa. E eles vendiam mais com esse tipo de extensão. Quando esse anúncio ele foi datilografado, ocupava 4 páginas digitadas, com espaçamento simples. A cópia foi enviada ao departamento de arte, onde foi ilustrada com a imagem de Jack ao piano, cercado por seus amigos. Então, eles construíram esta imagem. O anúncio foi testado na revista Physical Culture em dezembro de 1925. Nos anos seguintes, foi veiculado em uma longa lista de revistas e jornais. Em algumas publicações foi repetido várias vezes. Não tem os registros de venda deste anúncio, mas ele foi o melhor ou um dos melhores que a US School of Music já veiculou. O anúncio foi reproduzido anos depois em um livro de Julian Watkins intitulado Os 100 Maiores Anúncios de Todos os Tempos. Então isso aqui é a nota dele, e eu quero que tu perceba que a copy, por ser longa, e a gente vai passar ela linha por linha, era o que fazia as pessoas comprar. Então a gente vai começar agora na análise introdutória. A gente falou que a gente vai passar por algumas coisas, né? Como eu falei aqui, ó, entender quem foi Caples, a estrutura em blocos, e agora a gente vai introduzir, fazer uma análise introdutória só para a gente colocar todo mundo aqui no contexto. O que que eu recomendo? Que tu pegue ou esta cópia, que eu vou deixar o link aqui embaixo, pause o vídeo e leia, tá? Ou em inglês, ou em português. E a forma que tu pode fazer ou em português é desta forma aqui. Eu vou passar ela, eu vou rolar ela. Então pausa o vídeo, temos o primeiro bloco. Temos o segundo bloco, pausa o vídeo e leia. Terceiro bloco, pausa o vídeo e leia. Quarto bloco, pausa ele e leia.
o quinto bloco e o sexto bloco. Então pausa e leia. E aqui temos o cupom. Então eu já fiz tudo isso aqui mastigado para facilitar o teu e a tua leitura. Entrando então na análise introdutória. O que está sendo vendido aqui? Não são apenas aulas de piano, mas uma transformação completa de identidade social. Quando a gente fala de construir uma copy, por exemplo, cheguei até você agora, neste minuto, e pedi a você: construa uma copy para mim, para a empresa School of Music. A gente precisa vender aulas de instrumentos, piano, bateria, um monte de coisa. O que que tu vai fazer? Qual é o benefício profundo? Qual é a transformação por trás do veículo de transformação que são as aulas musicais? Então, ele mapeou toda essa transformação completa de identidade. Então, o produto real é a jornada, ou seja, objeto de ridicularização, porque a gente vai ver que as pessoas vão rir dele já já, para o centro da admiração. O curso de piano é apenas o veículo para essa transformação. A cópia ela vende o quê? Uma validação social. A cópia ela não vende apenas a habilidade musical, mas a admiração e o reconhecimento. Ela vende a identidade elevada, então tornar-se alguém com um talento admirável. E ela vende também a questão de pertencimento a um grupo seleto, juntar-se àqueles que possuem habilidades artísticas. Qual é a transformação do produto? Transformação da identidade. Promete mudar não apenas o que você faz, mas quem você é aos olhos dos outros. Isso aqui é muito interessante. Eu li o livro do Alex Hormozi ano passado, A 100 Million Offer, e ele faz o mesmo paralelo. Quando ele vai criar o Alex Hormozi alguma oferta, ele sempre pensa aos olhos dos outros. Então até ele cita no livro dele uma questão bem interessante, que é a construção de anúncio de golfe. Então, aprenda a jogar golfe e faça o queixo dos seus amigos cair. Olha só que interessante, a copy dele, eu não me recordo com detalhe, mas era sobre fazer o queixo dos amigos dele cair. Então, ou seja, como você é visto aos olhos dos outros. Qual é a promessa implícita, tá? Sugere que o leitor pode ter a mesma transformação sem fazer afirmações exageradas. Então, muito diferente do que a gente vê hoje no mercado digital, exemplo, perca peso em 30 dias com o método X, Y, Z e consiga o corpo que você sempre sonhou, né? Algo extremamente agressivo. Aqui não, a gente vai ver toda a transformação sem que ele faça nenhum tipo de afirmação exagerada. Essa promessa que eu acabei de utilizar como exemplo é aquela promessa que a gente já conhece, que é a promessa SMART. Específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, perca peso em 30 dias, com o método XYZ, e tenha o corpo que você sempre sonhou. Então, a gente pode utilizar para qualquer tipo de nicho, de aplicação. Então, o Caples ele não faz nada disso. Ele entra com muita sutileza. Qual é a linguagem conversacional? Então, ele usa um tom pessoal e íntimo, como se ele estivesse contando a história a um amigo. Então, isso é muito legal da gente notar, porque a gente começa a ler e nem percebe que alguma coisa será vendida para nós. Então, toda a narrativa ela acontece desta maneira, de forma pensada. Então ele pensou nessa estrutura, porque o chefe dele pediu, eu quero uma história, eu não quero que tu faça uma venda direta. Então a gente tem leads diferentes, a gente pode construir uma narrativa com uma venda direta, com uma história, com uma curiosidade, assim como o André Cia sempre fala, com a questão de manifesto. Então a gente tem tipos diferentes de arcos narrativos que a gente pode explorar. E ele explora o arco de história. Por que que a narrativa em primeira pessoa é tão crucial? Então, como a gente acabou de falar, ela cria o quê? Autenticidade. Ela parece um testemunho real e não um anúncio. E essa é a sacada da história. Tu entra na história e a gente já vai ver uma técnica bem legal que ele utiliza, que se chama em médias res, já para te colocar ali dentro, te fazer imaginar a cena, ouvir a cena, sentir a cena, porque ele trabalha muito esses elementos visuais, auditivos e sinestésicos que a gente já já vai falar. Então tudo parece um testemunho e não um anúncio.
A gente vai notar também a transferência de identidade, ou seja, o leitor pode facilmente se colocar no lugar do narrador. A gente vai ver que ele criou uma vulnerabilidade estratégica. Então, a admissão de ter sido ridicularizado cria a confiança. Então, gente como a gente, o ser humano não gosta de ver ninguém sendo ridicularizado, por isso que a gente vê aqueles vídeos com bandidos sendo pegos, com muitos views, com aquelas pessoas que fazem um bully, né? Quando aquele cara, o que está sofrendo, revira contra, então a gente torce a favor. Então tudo isso é construído de forma pensada. E nós temos também a autoridade experiencial. Então o narrador fala da transformação porque a viveu. Então toda a copy é sobre alguém que foi ridicularizado, começa a tocar, os risos morrem na sala, dando uma palhinha, e aí sim, o que que acontece? O próprio narrador, ele vira a autoridade. E a gente vai ver todos os elementos com relação a isso. Qual que é o nosso verdadeiro inimigo nesta narrativa? Não são as pessoas que estão rindo dele. Na verdade, ela vai muito além. Ela vai ela entra na crença limitante de que a habilidade artística exige talento, o medo de parecer tolo ao tentar algo novo, os métodos tradicionais de ensino, esses são os verdadeiros inimigos. São questões mais, como é que a gente pode falar? São questões mais externas, não uma questão interna. O Davi Ribas, ele fala muito isso. Então, o verdadeiro inimigo, a gente nunca pode colocar o inimigo nos ombros da pessoa. Por exemplo, eu não estou tendo resultado na internet. Eu não posso chegar para o leitor e falar, cara, tu não está tendo resultado porque tu é um merda. A gente não pode falar isso. Porque é colocar mais pressão. A gente tem que falar, pô, eu entendo que tu não consegue vender, mas tu já pensou que o grande culpado pode ser as agências que não estão te dando os dados que tu precisa? Então o inimigo é sempre um inimigo mais externo, não um inimigo interno, porque seria colocar muita pressão na pessoa. Por mais que às vezes a pessoa realmente não seja a melhor empresária do mundo, nesse exemplo, nesse paralelo que eu acabei de criar, é muito mais fácil a gente vender quando a gente trabalha os inimigos externos. Então a gente tem a resignação de viver sem a expressão artística, ele vai falar sobre isso, e a copy também posiciona estes como os verdadeiros antagonistas, não as pessoas específicas, isso que eu acabei de falar, tá? Então são os inimigos externos. Deixa eu só molhar os lábios. Continuando. Por que que a copy inclui uma lista de elementos? Olha só que interessante. A gente tem os blocos que a gente comentou, e a gente tem um bloco adicional. Eu não coloquei isso na estrutura porque para mim ele representa uma extensão deste bloco aqui. Porque quando a gente entra na leitura da copy, o que que a gente faz? A gente escaneia a imagem rapidamente, a gente lê a headline. Se a headline faz sentido para a gente tem duas opções. Ou voltar aqui, pegar mais informações e entrar no texto, ou partir para o texto, terminar o texto, não voltar para a imagem, ou acabar voltando para a imagem e complementando. Pô, mas quem que era Arthur? Ele já começa, Arthur tinha acabado de tocar The Rosary, tá, mas quem que é o Arthur aqui? E aí tu vai voltar e vai analisar. Ah, o Arthur é esse aqui. A gente já vai falar da imagem, eu não vou falar muito agora, mas eu quero que tu entenda como é que funciona a leitura. Então ela, por que ela inclui essa lista de instrumentos? Porque ela expande o mercado-alvo. A questão de tocar piano é apenas a ideia que ele teve para poder construir a copy. Mas ela não se limita a aprender piano. Tanto que ele foi incumbido a construir uma narrativa para vender aulas de instrumentos musicais. Então o que que ele fala? Escolha seu instrumento: piano, órgão, violino, bateria e por aí vai. Então o que que acontece aqui? Ele expande o mercado-alvo. Ele cria uma ilusão de escolha, então que aumenta o engajamento. Permite que o leitor se visualize tocando seu instrumento favorito, adiciona credibilidade ao método, ou seja, funciona para diversos instrumentos e quebra visualmente o texto, tornando mais digerível. Então eu li, eu comecei a ler, eu vim para cá, eu não entrei nesse bloco, eu continuei a leitura, e aqui quando eu cheguei, como eu aprendi a tocar sem um professor, aí sim eu li este bloco. Muitas pessoas nem vão olhar ou vão estar
tão focadas na história que vão chegar aqui ao final, aí vão ou podem vir ver através, ó, toque qualquer instrumento, aí volta aqui, ou termina a carta e aí vai notar o bloco, ou pode notar o bloco também antes, aí vai continuar a cópia, então as pessoas são diferentes. Eu, quando eu li basicamente dessa forma. Quando eu cheguei aqui no quarto bloco, eu vi o bloco de escolha o seu instrumento. E por que a cópia evita mencionar o preço específico? Então, só sendo redundante, porque eu já dei na palhinha, eu já falei sobre isso. Então, a ausência do preço é estratégica porque o objetivo é construir um relacionamento, assim como os e-books e outras estratégias. O objetivo aqui é fazer com que o lead ele preencha as informações dele, escolhendo o instrumento, o nome, o endereço, a cidade e o estado, de forma 100% gratuita. O objetivo desta copy é criar relacionamento, porque depois que ele enviar, ele vai receber tudo em casa, assim como um e-book, e aí sim ele vai ter a oferta estratificada, com muito mais riqueza de detalhes. Aí sim ele vai poder escolher com relação a escolha o seu instrumento, piano. Pode ser que o piano tenha um determinado preço, ou o órgão tenha outro. Aqui ele já fala que é tudo o mesmo valor, mas ele vai receber isso com muito mais detalhes. Continuando então, ela força o foco nos benefícios emocionais, não no custo, por isso que a gente não vê o valor, o preço, né? A gente só vê o valor da copy. Ela evita que o leitor faça um julgamento prematuro. Ela cria curiosidade, que só pode ser satisfeita solicitando mais informações. E permite que o leitor primeiro se convença do valor antes de considerar o investimento. Ou seja, ele vai ver o valor do produto ao receber em casa de forma totalmente gratuita o livreto e a aula de demonstração. Agora que está todo mundo na mesma página, a gente vai entrar na questão de técnica. E a primeira coisa, antes da gente falar da imagem, a gente vai falar da headline. Porque eu quero que tu entenda por que eu estou construindo esse documento. Esse documento e o meu canal do YouTube, eu quero transformar num grande site files para ti quando tiver dúvidas ou não souber o que construir, não tiver ideias daquilo que tu tem que fazer com relação a copy, com relação a anúncio. Eu vou entrar muito em anúncio, porque eu também sou especialista nisso. Eu gosto muito de agentes de inteligência artificial, então eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre muitas coisas que eu amo dentro do marketing, porque eu sou um apaixonado por marketing, eu me considero um estrategista full stack, completo. Eu sei sobre todas as coisas, um pouquinho de todas as coisas. Algumas eu sei mais do que outras, mas para te ajudar, o meu objetivo é este: é estratificar, detalhar, simplificar para ti quando tiver alguma dúvida. Como é que eu construo uma copy? Tu entre no meu canal aqui no YouTube e aí sim, ou você ou a tua equipe consigam entender todas as coisas e ter ideias a partir disso. Então, olha só o exemplo aqui. A headline: eles riram quando eu me sentei ao piano, mas quando eu comecei a tocar. Essa headline, o que que acontece? Ela utiliza uma técnica de contraste dramático que cria um padrão de interrupção cognitiva. Tecnicamente, esta é uma estrutura de antes e depois, com uma promessa implícita de transformação, mas com um elemento adicional crucial: a humilhação seguida de redenção. Carlo não entende nada, bosta nenhuma. Vamos por partes. Eles riram quando me sentei ao piano. É o antes. É um contraste dramático. Ele para a questão cognitiva, faz o leitor ler. Eles riram quando eu me sentei ao piano. É uma humilhação social. E o depois é o quê? Mas quando eu comecei a tocar, ou seja, ela faz a questão de redenção. Por que que ela é implícita, uma promessa implícita? Porque a gente não precisa continuar lendo isso aqui, que a gente sabe que alguma coisa boa vai acontecer. Que nem no vídeo do bandido que eu te falei. Por exemplo, muitos vídeos a gente sabe, pô, tá ali vamos botar um bully na escola. Todo mundo rindo do garoto e o garoto vai pra cima, né? Então a gente nem precisa ver o resto do vídeo porque a gente sabe que o garoto vai sair triunfante. Talvez esse não seja o melhor exemplo, mas por exemplo aqui, eles riram quando eu me sentei ao piano, mas quando eu comecei a tocar,
Eles se deleitaram, suspiros aconteceram, eles ficaram muito felizes, mulheres choraram. A gente não precisa continuar. Por isso que existe uma promessa implícita de transformação. Algo positivo vai acontecer. Ou negativo. Mas, obviamente, como a gente sabe que é uma carta de vendas para venda, tem que ser algo positivo. Então não é uma notícia aqui, uma história negativa. Então a gente sabe que vai acontecer algo positivo. Ideia para você. Por que eu falei que o meu canal vai se tornar um grande Swipefile? Tu pode pegar essa simples técnica e pedir para o chat GPT, ou para o Manus, ou para qualquer outra IA. Crie uma cópia utilizando esta técnica de contraste dramático, com um padrão de interrupção cognitiva, com um elemento adicional de humilhação social seguida de retenção, para que você possa vender o meu produto ou serviço de pá. Deixa eu pegar uma coisa que eu fiz aqui. Olha só que interessante. Eles riram quando eu me sentei ao piano. Então o que eu fiz? Eu disse para ele, entenda isto, exatamente isto aqui que a gente está falando, eu pedi para ele ler. E eu pedi para ele fazer o seguinte, crie uma cópia utilizando essa técnica. Mesma coisa que a gente acabou de falar. Ele falou, perfeito, Carlos, vamos trabalhar essa estrutura poderosa. E aí, qual que é o meu produto ou serviço que eu botei? Ó, para que eu possa vender meu serviço de marketing digital para empresários que estão frustrados com a agência de marketing. Ele me deu algumas ideias bem interessantes para se trabalhar. Eles riram quando eu disse que eu não precisava mais de tráfego, mas pararam quando viram meu faturamento. Olha só que forte que é uma headline assim. Me chamaram de ingênuo quando cancelei todos os anúncios, mas depois me pediram o contato da minha nova agência. Disseram que ia sumir do mapa quando parei de impulsionar. Hoje, vendo 3 vezes mais com 1/3 do investimento. Olha que interessante. Aí eu pensei, bom, eu vou fazer para um prestador de serviço que pode estar assistindo este vídeo neste exato momento. E aí eu pensei, vou construir para uma questão dermatológica, para tratamentos dermatológicos. O que ele fez? Riram quando eu disse que ia tratar minha pele até me verem de perto. Durante anos ouvi piadas sobre espinhas, manchas e oleosidade. Tentava esconder com filtros, cremes e vergonha. Cara, olha a força que tem uma cópia assim. O mercado digital não está olhando para aquilo que já funcionou e muito lá atrás. Esse é o objetivo. É sair fora da caixa. É a gente entender aquilo que a maior parte dos estrategistas e gurus não estão fazendo. Outra ideia para um grande anúncio. Você ainda está tentando resolver isso com sabonete de farmácia? Eu ouvia isso direto. E eu sorria por fora, mas por dentro doía. Quantos anúncios tu vê assim? Eu te digo, quase nenhum. Eu só não posso afirmar porque seria idiota da minha parte eu falar porque eu não vi um anúncio de todo mundo na internet. Mas aquilo que aparece no meu feed, e olha que aparece muita coisa sobre copy e anúncio, eu não vejo nada assim. Nada que utilize elementos antigos evergreen. O que é um elemento evergreen? Tá, esse termo é como se fosse sempre verde, grama sempre verde, que são atemporais. Então as pessoas não estão olhando para elementos que já funcionaram. E o nosso objetivo é o quê? Trabalhar técnicas. Então, uma análise como esta pode mudar o resultado da tua empresa, das vendas do teu produto ou do teu serviço. Então agora a gente vai analisar a imagem, tá, pessoal? O que que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que a gente vai analisar é o bloco da imagem. Porque quando a gente fala de copy, tudo comunica. Não é só o texto. Por exemplo, eu estou aqui em um ambiente construído e pensado para você. E eu tenho a minha vestimenta. Eu não posso vir aqui de qualquer jeito. Por exemplo, de regata. Eu nunca vou fazer um vídeo de regata, porque a imagem que tu vai ter sobre mim será muito diferente. Eu estou gravando com uma qualidade e com uma câmera profissional. Porque eu sou profissional. Eu não sou qualquer um. Eu vou te entregar o melhor que eu posso. Eu escolho as palavras que eu utilizo. Eu tenho todo o contexto visual aqui. Eu tenho um quadro que representa muito Carlo, o leão, a força, a coragem, que é o que eu quero transmitir para os empreendedores e empresários. O leão também representa para mim a questão de Deus, algo maior,
que é com quem eu quero conversar, que é quem eu quero atrair. Ele também tem os quadros, as luzes, então os elementos relacionados à autoridade, a coisas que eu tive que lutar para conseguir. Não chegou até mim por simples, sei lá, por acaso. Não, eu tive que conquistar. Então o ambiente ele comunica. Pensa nisso e a gente vai falar sobre esta questão agora. Quando a gente fala sobre a questão visual, o que que a gente consegue notar aqui? Que nós temos, e aqui agora a gente vai começar a dar um zoom maior, deixa eu botar aqui, nós temos uma hierarquia visual. A gente tem a centralidade do protagonista. Então a gente tem o Jack, que é quem vai tocar, no meio da imagem, praticamente no meio da imagem. Ou seja, o homem de pé, presumivelmente o narrador da história, sim, em partes o narrador, está posicionado no centro visual da imagem, simbolizando sua transformação de objeto de ridicularização para o centro das atenções. Divisão espacial. Então a cena está dividida em dois hemisférios simbólicos. À esquerda, os céticos, representando o antes, ou seja, aqueles que vão rir do Jack. E à direita, o piano, representando a transformação, o depois. Olha que interessante. O antes, o depois e o objeto foco da nossa narrativa. O que que a gente tem também? A gente tem a postura contrastante, o protagonista de pé, ereto e confiante, enquanto céticos estão sentados ou em posições mais baixas. Uma representação visual da inversão de status social que ocorre na narrativa. Então, esta questão ela é muito interessante da gente perceber. O que que a gente consegue identificar como elemento simbólico? Nós temos o piano, mais que um instrumento musical, ele representa o veículo de transformação e validação. Sua posição no lado direito simboliza o futuro e a oportunidade. Então, a oportunidade de você ter a tua autoridade, a tua questão de visibilidade com relação aos olhos dos outros desenvolvida a partir de um veículo. O que a gente consegue perceber? Nós temos a partitura aberta. O que é a partitura? A partitura, ela também simboliza o conhecimento, a habilidade e o acesso a um código cultural que anteriormente parecia inacessível ao protagonista. Veja bem, aqui eu falo com autoridade. Eu toco teclado, não piano, há anos, tá? Eu tô parado há alguns anos por falta de tempo, mas desde os meus 12 anos eu toco. E eu sempre quis aprender a ler uma partitura. Só que como eu era muito novinho e eu gosto muito de rock, sou apaixonado por rock, o que que eu fazia quando eu chegava na aula do meu professor? Olha, eu quero aprender Iron Maiden. E o meu professor não tinha e ele fazia aquilo que eu pedia. Ele poderia ter falado, cara, vamos aprender escala. Eu até aprendia, mas vamos aprender a ler uma partitura. Então, como eu achava chato, eu falava, não, eu quero só aprender a tocar Iron Maiden. Eu quero aprender a tocar, sei lá, uma outra música. E aí eu aprendia. Sempre olhando o meu professor tocar. Mas no meu íntimo, eu sempre quis aprender a partitura. Hoje, que eu sou mais velho, eu vejo que é um código. Pô, eu chegar num piano que eu desconheço, uma música que eu não me recordo, eu poder ler e tocar, eu acho fascinante. Tanto que eu passo muitas noites vendo vídeos de piano. E o que que acontece com relação a isto? A gente tem este elemento simbólico, ou seja, pertencimento. O que a gente consegue notar também? Nós temos a mão cobrindo a boca. Ou seja, olha só a mulher aqui, sussurrando. O que que a gente consegue perceber? Ela falando e sussurrando ao ouvido do Arthur, que é o pianista que acabou de tocar. Se tu parou e leu a cópia, tu vai identificar isso. Ou seja, ele realmente sabe tocar? A mulher sussurrou. Céus não, Arthur exclamou. Ele nunca tocou uma nota na sua vida. A mão cobrindo a boca é o elemento simbólico. A mulher esquerda com a mão representa o espanto e a incredulidade, um gesto universal de surpresa que captura o momento exato da quebra de expectativa. Nós temos também todo o vestuário formal, ou seja, todos estão muito bem vestidos. Os homens de terno, de gravata, de calça, veja bem,
Não tem ninguém de regata e chinelo aqui nessa foto. E não é à toa, porque ele tem um público para estar aí e ele também tem um público para repelir. Se ele quisesse um outro tipo de público, ele poderia ter escolhido uma vestimenta diferente e um instrumento diferente, mas o piano é um elemento simbólico mais requintado, mais sofisticado aos olhos do público. Então, pô, o que que a gente tem? Terno, gravata, colar, cabelos muito bem arrumados, né? Cabelos curtos, olha só a diferença. Cabelos arrumados, curtos, tudo comunica, né? A vestimenta. A gente tem outros elementos que depois a gente vai falar. O quadro, a gente tem o lustre, a gente tem cortinas, a gente tem uma outra sala, como se aqui fosse o palco principal. Então tudo comunica. O vestiário, né? O vestiário, o vestuário. Ou seja, simbolizando um ambiente de classe média alta, onde habilidades culturais, como tocar piano, são valorizadas como marcadores de status. Nós temos também expressões faciais graduadas, ou seja, a ilustração mostra um espectro de expressões, desde o ceticismo de Arthur até a admiração, ou seja, as figuras à direita representando a jornada emocional da audiência. Então nós temos pessoas que duvidam e também pessoas um pouco mais abertas. Aqui o público não está rindo porque eles estão em um outro ambiente, então eles estão se mostrando abertos a quem vai tocar. O que que a gente consegue notar de técnica visual? Linhas de olhar. Observe como quase todos os olhares convergem para o protagonista, criando uma sensação de foco e importância. Olhar, olhar. Aqui talvez ele esteja olhando para Arthur ou um relance. Deixa eu ver. Eu não dei um zoom tão forte porque a imagem não é tão boa. Mas eu não consigo notar, e muito provavelmente não tem como notar, se o olhar deste homem está para cá ou para cá. Eu acredito que está para cá, tá? Então aqui também, ó, o olhar da mulher para o Jack, o olhar aqui também, e aqui, obviamente, para o, o que vai acontecer na sala. Nós temos também o texto na parte inferior, que faz a ligação entre a imagem e a headline. Ele realmente sabe tocar? A mulher sussurrou. Céus não, Arthur exclamou. Ele nunca tocou uma nota na sua vida. Então ele cria uma ponte direta entre o elemento visual e a narrativa textual. E por fim, nós temos o quê? Os elementos psicológicos. Olha só, a ilustração captura precisamente o momento de maior tensão psicológica, um instante antes da revelação, quando o ceticismo está no auge. Tá todo mundo rindo dele, sussurrando dele, e aí vai acontecer todo, toda a narrativa. A gente tem a representação da hierarquia social. Nós temos uma disposição de personagens que reflete as hierarquias sociais que estão prestes a ser desafiadas. Eu até sublinhei porque eu achei isso muito legal. Ou seja, simbolizando como habilidades podem reconfigurar status. Então a gente tem um músico profissional que está prestes a ser desafiado por um músico comum. Ou seja, ele até fala aqui, ó, Arthur, Jack nunca tocou uma nota na sua vida. Tá todo mundo rindo dele por causa disso. Então, a gente vai ver agora, já já, aqui na abertura, que ele faz afirmações de deixa acontecer, vamos ver o que que vai acontecer com ele e vamos rir dele. Então, isso é bem interessante a gente notar. Então, algumas coisas aqui na hierarquia social vai ser desafiada. O homem comum versus o homem elevado. Nós temos também a dinâmica de gênero. Então, note como as mulheres na imagem demonstram curiosidade e abertura, enquanto a figura masculina, que é o Arthur, expressa o ceticismo categórico, um reflexo sutil das dinâmicas sociais da época. Algumas pessoas vão chegar nesse ponto e vão falar: eu acho que não, pode ser eu concordo, ou qualquer outro elemento, mas fica aqui no teu imaginário. Pode ser que tenha uma dinâmica de gênero, sim, porque a gente vê que algumas mulheres estão mais abertas. Aqui a gente tem a posição do homem maior, né, ele tomando mais espaço com o braço dele. Pode ser que seja um elemento, sim, ou não. Pode ser apenas uma algo que eu estou deixando rolar aqui no meu pensamento.
E nós temos também um ambiente doméstico aspiracional, como a gente já falou, o cenário elegante, o ambiente social, o público que o público-alvo aspira a pertencer, associando o produto, que é o curso de piano, à ascensão e aceitação social. Então todos os elementos, o lustre, o quadro, o piano, as roupas, tudo é copy. Perfeito? Agora a gente vai entrar então na segunda parte, que é a estrutura de blocos em detalhes. A gente vai analisar linha por linha. E eu deixei dois documentos aqui, porque vai ser o documento onde a gente vai ficar revezando entre, deixa eu botar aqui, entre a narrativa, para a gente ficar olhando, e o que significa narrativa. Então, olha só, eu sublinhei em amarelo, porque aqui no primeiro bloco também está em amarelo. Para quê? Para a gente ganhar tempo e para eu não esquecer de nada. Então, eu fui anotando como um grande objeto de estudo para mim. E como eu não gosto de deixar nada que eu aprenda a sete chaves, eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu estudo para mim, mais uma vez. Vamos começar. Arthur tinha acabado de tocar The Rosary. O que acontece? O Arthur é o pianista que se sentou aqui na foto. O que eu anotei sobre isto? A cópia ela abre com uma técnica chamada in medias res, no meio das coisas. Começar no meio da ação. Qual é o objetivo de utilizar esse método? Ele elimina a necessidade de contextualização extensa e coloca o leitor imediatamente na cena como um observador. Há uns 10, 15 anos atrás, eu não me recordo quando, eu li um livro, e até tem um seriado na Netflix, que é Under the Dome, que é do Stephen King. A primeira vez que eu li e ouvi uma técnica desta foi neste livro, onde ele começava toda a narrativa sob a perspectiva de um roedor ou mamífero que estava no lado da estrada. É tudo que eu lembro, eu não lembro exatamente em detalhes o que era aquele animalzinho, mas era um animal pequeno. E me chamou muita atenção porque eu nunca mais esqueci. Eu não tenho mais o livro para confirmar, porque eu emprestei. Então eu aprendi essa técnica lá atrás. Então ela é bem interessante porque a gente já entra na história. Nota: The Rosary, ela foi escolhida porque o pai dele sempre tocava essa música. Ou seja, o pai dele, toda vez que ele voltava do trabalho, ele tocava para ele e para a mulher dele. Papai tocava tão bem e com emoção. Eu nunca aprendi a tocar piano, mas papai tocava bem o bastante por nós dois. Ele costumava tocar muitas músicas, mas a que eu mais me lembro é The Rosary. Então a copy, ela é ficcional. A gente já consegue perceber por causa deste detalhe que ele comentou. Só que quando a gente lê, e ele traz tantos detalhes assim como The Rosary, que parece que é um grande depoimento. Não parece que é uma carta de vendas. Parece que é uma história, é um depoimento verdadeiro, só que na verdade é tudo uma construção para vender um determinado produto. Voltando, a sala ecoava com aplausos. Eu decidi que esse seria um momento dramático para a minha estreia. Para o espanto de todos os meus amigos, eu caminhei confiantemente até o piano e me sentei. O que acontece? Ele começa a trazer elementos auditivos, elementos visuais do Jack indo ao piano, e a gente consegue perceber também que a gente vai falar de elementos sinestésicos, ou seja, deixa eu achar aqui, saindo um pouquinho mais adiante, aqui no triunfo, ou seja, todos estavam papapá, me vi cercado por rostos, ó. Eles me paralisaram, me abraçaram, me deram tapinhas nas costas com entusiasmo. Por que ele constrói esses elementos auditivos, sinestésicos e visuais? Porque existem pessoas que se comunicam de diferentes formas. Eu sou uma pessoa visual e eu gosto muito de anotar tudo. Eu preciso ter esse documento. Senão eu não consigo entender. Eu não consigo entender alguém falando simplesmente no YouTube se eu não tiver com a minha segunda tela aqui anotando tudo. Eu sou visual. Existem pessoas que são mais sinestésicas. Por exemplo, se alguém me toca, eu não gosto. Eu não sou sinestésico. Eu não gosto que invadam o meu espaço. Mas tem pessoas que gostam, e tu vai notar isso. Aquele amigo que chega, falando de tal, e aí ele encosta teu braço. Ou encosta teu ombro. Bah, deixa eu te contar aquilo que aconteceu. E tu vai começar a notar isso. Tem pessoas que conseguem aprender muito ouvindo.
Então, pegar de ouvido, por exemplo, um livro, um e-book e aprender. Se eu faço isso ouvindo, a minha mente foi para lá, foi lá para onde Judas perdeu as botas. Eu não consigo aprender. Então, eu sou visual. Da mesma forma que você que está vendo este vídeo tem elementos ou traços ou mais visuais, ou mais auditivos, ou mais sinestésicos, ou mais digitais. Então a gente tem essa forma de comunicação sendo incorporada na nossa narrativa. Então eu anotei isso aqui bem legal para ti e já botei os detalhes visuais, tá? Caminhei confiante, com falsa dignidade. Então a gente já vai falar de mais um aqui. Vamos continuar lendo. Jack está aprontando uma das suas. Alguém riu, a multidão riu. Todos estavam certos de que eu não conseguiria tocar uma única nota. Será que ele realmente sabe tocar? Ouvi uma garota sussurrar para Arthur. Céus não, Arthur exclamou. Ele nunca tocou uma nota em toda a sua vida. Mas apenas observe-o. Isso vai ser bom. O que acontece aqui? Nós temos o estabelecimento do conflito, criando uma tensão inicial necessária para o arco narrativo. E aqui a gente já vai entender também, com relação a esta leitura, que aqui ele vai trazer agora sim outros elementos que nem eu acabei de mencionar aqui, tá? Nos gestos teatrais e os movimentos, que faz parte da composição artística de Caples. O que ele fala? Decidi tirar o máximo proveito da situação. Com falsa dignidade, tirei um lenço do bolso e delicadamente limpei as teclas do piano. Olha só que interessante isso aqui. Com falsa dignidade, tirei um lenço. Então, um gesto teatral. Tiro o lenço do meu bolso, vou lá, limpo as teclas, como um grande pianista. Então me levantei e dei um quarto de volta ao banco giratório. Então ele pega o banco, faz um quarto de volta nele, exatamente como eu tinha visto o imitador de Paderewski fazer em esquete de vaudeville. Então olha só como ele é muito específico em toda a narrativa. Isso traz um arco de uma questão de realmente, parece um depoimento, é uma história e não uma venda. Então os movimentos, o gesto teatral que a gente falou, a gente já vai ver a sala explodiu em aplauso. A sala ressoou com rugido, ouvi suspiros de espanto, os auditivos, os sinestésicos. Eles me parabenizaram, isso aqui não é sinestésico, me abraçaram, agora sim, me deram tapinhas, os tapinhas nas costas é sinestésico. Tá tocando na pessoa, tá abraçando a pessoa. E a gente tem, consequentemente, os detalhes emocionais. Meus amigos ficaram sem fôlego, hipnotizados, estavam exclamando com deleite. E também a gente tem específico The Rosary, Leaves from the List. Então a gente vai ver alguns elementos que dão cada vez mais credibilidade à história. O que você acha da execução dele? Perguntou uma voz vinda de trás. Estamos a favor, veio a resposta, e a multidão explodiu em gargalhadas. Então aqui a gente tem o conflito já construído, tá? Nós temos todo o conflito formado. Muito interessante, as pessoas já estão rindo dele, já vai acontecer a grande reviravolta que está todo mundo esperando. E ele já abre como a grande headline. Então eu comecei a tocar. Porque o que acontece? Quando a gente lê, a gente também escaneia as subheadlines. Então, eu comecei a tocar, e aí aconteceu um triunfo, e aí eu vou te falar como eu aprendi a tocar esse piano para fazer as pessoas pararem de rir, e aí tu pode também, agora sim, tu entra na carta de vendas, na questão de vendas, né? Escolha o seu instrumento, e agora entra na CTA. Então ele já abre o segundo bloco com essa questão. Então comecei a tocar, que é a frase que pivota da transição, ou seja, do conflito, para a resolução do conflito. Então ele marca exatamente o momento da transformação. Instantaneamente, vamos voltar aqui. Instantaneamente um silêncio tenso caiu sobre os convidados. O riso morreu em seus lábios como que por mágica. Olha que legal. Então a gente tem o primeiro elemento. Que elemento é este? O início da prova social. É uma prova social indireta, perceba, através das reações dos personagens. Ele não precisa falar que, e a gente vai ver isso em toda a copy, sobre o método, pô, e funcionou. Então aqui, claro que ele não entrou nessa característica ainda, mas já é uma prova social indireta, através das reações do personagem.
Toquei os primeiros compassos do imortal Liebes from the List. Ouvi suspiros de espanto. Então, o elemento auditivo. Liebstrom é o detalhe específico que eu anotei para ti. E o que que acontece aqui? Qual que é a pergunta que não quer calar? Por que que ele não falou? Toquei os primeiros compassos da música clássica que todos aqueles que estavam no evento mais queriam ouvir. Ele quis ser específico propositalmente. Para quê? Para dar credibilidade à história, para parecer cada vez mais um grande depoimento. Continuando, meus amigos ficaram sem respiração, enfeitiçados. Continuei tocando. Enquanto eu tocava, esqueci as pessoas ao meu redor. Esqueci a hora, o lugar, os ouvintes atentos. O pequeno mundo em que eu vivia parecia desaparecer, parecia escurecer. Irreal. Apenas a música era real. Apenas a música e as visões que ela me trazia. Visões tão belas e mutáveis quanto o vento soprando nuvens e o luar à deriva, que há muito tempo inspiraram um compositor mestre. Parecia como se o próprio mestre músico estivesse falando comigo, falando através da música, não em palavras, mas em acordes, não em frases, mas em melodias requintadas. Aqui ele traz um ar mais poético. Por quê? Porque ele se inspirou em um outro anúncio. Deixa eu ver se eu falei sobre este anúncio. Eu acho que sim. Então, olha só, aqui ele vai trazendo cada vez mais imersividade à performance. Ele vai evocando o desejo universal de transcendência e expressão artística. A expressão é uma das formas mais antigas e profundas de comunicação, permitindo que indivíduos de todas as idades e culturas expressem suas emoções, ideias e visões de mundo. Uma nota bem legal, nota do Caples. Não sobre essas linhas específicas, mas sobre todo o contexto. Quero que você julgue por si mesmo se ele é ou não emocional. Quero que veja como esse texto conduziu, de forma lógica e natural, a carta de venda sobre piano que escrevi. Quero que você perceba como a leitura de uma cópia emocional pode estimular um redator a criar sua própria cópia emocional. Quando você vê este método funcionando, pode usá-lo para estimular sua própria escrita. Aqui eu acho que eu não botei, mas eu vou abrir um paralelo. Ele leu uma copy do, do, do instrument, alguma coisa assim, tá? Que fazia um paralelo com uma sonata. Eu não me recordo agora, até tenho aqui no Kindle sublinhado. Depois eu posso até botar nos comentários. Até me lembrem disso. Eu posso botar todo esse anúncio que ele se inspirou para construir esta esta parte da narrativa. Então ele se inspirou num anúncio e aí o que que ele fez? Ele colocou elementos que eram da vida dele. Olha, o pequeno mundo em que eu vivia parecia desaparecer, parecia escurecer real. Por quê? Porque quando ele e a mãe dele ouviam o pai dele tocar piano, a mãe dele deixava todas as luzes do ambiente apagadas, porque o pai dele tocava melhor. Então ele traz coisas e lembranças da vida dele da vida dele mais novo. Então, ele evoca esses sentimentos que ele tinha, alinhados aos anúncios que ele estudava. Então, nota essa questão aqui. Então, é tudo uma grande obra de arte de Caples. E aqui a gente vai entrar então no triunfo completo, que é o terceiro bloco. Vamos lá. Quando as últimas notas do Liebstrom se dissiparam, a sala explodiu em aplausos ensurdecedores. O mesmo elemento auditivo aqui. Me vi cercados por rostos excitados, outros elementos. Como meus amigos se comportaram. Eles me paralisaram, me abraçaram, me deram tapinhas nas costas. Sinestésicos. Então tudo aqui é uma grande questão relacionada a isto, tá? E outra coisa, a gente consegue perceber que é a parte do conflito resolvido. Então quando as últimas notas tocaram e as pessoas parabenizaram, o conflito ele acabou. E ele não diz em nenhum momento nosso método funciona, mas mostra através das reações dos personagens, mais uma vez, né, mais uma questão redundante. Agora sim temos a prova social indireta através das reações. Na verdade, é a primeira vez que ele fala. Ele vai falar em mais uma vez, e isto por isso que eu anotei, tá? Então, ele vai falar que toda vez que as pessoas estão felizes pelo Arthur,
emocionadas, abraçando, parabenizando, é a questão de prova social, tá bom? Continuando, todos estavam exclamando com deleite, me bombardeando com perguntas rápidas. Jack, por que você não nos disse que eu podia tocar? Onde você aprendeu? Há quanto tempo você estuda? Quem foi o seu professor? Aqui a gente vai ver a transição, então, da narrativa, da história, agora sim para a questão de vendas de forma sutil. Olha só, transição da narrativa para a explicação do método. Ele transforma a curiosidade em oportunidade de apresentar o produto, aproveitando o estado de receptividade criado pela narrativa. Então, olha só, como você aprendeu? Há quanto tempo você estuda? Quem foi o seu professor? Tudo isso aqui é construído junto com o Capos, né? A partir do Capos. Então, ele pega esse elemento e ele transiciona a copy. Eu nunca vi meu professor, respondi. E apenas há pouco tempo atrás eu não conseguia tocar uma única nota. Aqui a gente vai começar a perceber, ele vai trabalhar isso muito mais aqui no bloco 4, mas ele vai começar a quebrar todas as objeções antecipadamente. Exemplo, eu nunca vi meu professor. Olha só, qual que é a revelação do método? Ó, introduz o conceito de aprendizado à distância ao mesmo tempo que quebra a primeira objeção. Eu não tenho talento natural. Eu nunca vi meu professor. E há pouco tempo atrás, ó, eu não conseguia tocar. Essa questão aqui é de talento, tá? Pare de brincar, riu Arthur. Ele mesmo um pianista talentoso. Você está estudando há anos, eu posso dizer. Ou seja, o Arthur, que é o cara mais foda da história, dando autoridade, fazendo uma transferência de autoridade. Eu acho que eu anotei isso aqui. Ó, a qualificação do Arthur como pianista estabelece credibilidade. Ele é uma autoridade no assunto. Ou seja, o reconhecimento vindo de um especialista tem mais peso do que uma pessoa comum. A surpresa, a admiração na reação "pare de brincar" aumenta o impacto do elogio. E a afirmação "você está estudando há anos", vindo de alguém como Arthur, intensifica tudo ainda mais. Então, note que ele trabalha muito bem essas questões aqui. Estou estudando apenas há pouco tempo. Olha só o benefício sendo apresentado. Neutralização também é antecipada da objeção. Toda objeção carrega um benefício. É preciso muito tempo para dominar uma habilidade. Estou estudando apenas há pouco tempo. Continuando, então contei a eles toda a história. O que isso quer dizer? Ele tem um efeito aqui. Posiciono agora o narrador como detentor de uma informação valiosa que será compartilhada. Então, é um elemento aqui mais, um efeito mais de curiosidade. Você já ouviu falar da US School of Music? Perguntei. Alguns dos meus amigos assentiram. Esta é uma escola de correspondência, não é? Esta é uma escola por correspondência, não é? Eles exclamaram. Então vamos ver esses dois elementos. Introdução da solução, ou do produto, ou da empresa que está vendendo, através de uma pergunta envolvente, que insere naturalmente o nome da empresa. E a segunda parte, alguns dos meus amigos assentiram, essa é uma escola por correspondência, não é? É uma validação social indireta. Ou seja, é um reconhecimento da marca por terceiros. Então eles, oh, já conhece? Pô, que interessante, tu já conhece? Sim, eu já conheço, diz as pessoas. Então já traz um elemento de autoridade aqui, tá? De prova social indireta. Exatamente, eles têm um novo método simplificado. Olha só, método simplificado, que pode ensinar você a tocar qualquer instrumento por correspondência em apenas alguns meses. A gente tem 4 elementos aqui. Novo método. Todas as objeções sendo quebradas junto com a apresentação da promessa principal. Ele faz isso muito bem. Ele apresenta a promessa através de uma proposta de valor completa em uma única frase, comunicando os benefícios principais do produto de forma enxuta. Novo método. Apelo à inovação. Simplificado. Promessa de facilidade. Qualquer instrumento. Versatilidade, amplitude. Em apenas alguns meses, rapidez de resultados. Então a promessa já é feita aqui de forma extremamente sutil, de forma extremamente inteligente, combinando 4 grandes elementos. E agora a gente entra no quarto bloco, que é como aprendi a tocar sem um professor. Então aqui ele já vai fazer a transição e vai fazer toda a expansão de benefícios. Aqui ele entrou sutilmente, aqui ele vai carregar agora sim a carta de vendas, direcionando a uma venda bem tranquila, bem de boa. Então vamos ver. Como aprendi a tocar sem o professor? A primeira objeção.
né? Qual que é a objeção quando a gente fala como aprendi a tocar? Aprender piano exige um professor presencial. Eu, por exemplo, como eu já falei, eu posso falar com autoridade. Quando eu quis aprender piano, eu nunca pensei que eu pudesse aprender com, com, com vídeos no YouTube, até porque naquela época não tinha, ou sem professora, porque eu era muito novo. Então minha mãe me botou com um professor. Se a minha mãe se deparasse com isso, ela ia falar: não, não tem como aprender sem tocar um professor. Hoje em dia, eu aprendo minhas músicas vendo no YouTube, mas naquela época não. E a minha mãe, com certeza, não. Ela não iria acreditar nisso aqui. Então, ele já quebra antecipadamente. Então, qual que é o benefício? Lembra que eu falei que a objeção carrega o benefício? O conveniência e autonomia. Aprenda no seu próprio espaço e ritmo. Então expliquei como, por anos, eu tinha desejado tocar piano. Parece que foi há pouco tempo, continuei, que vi um anúncio interessante da US School of Music, mencionando um novo método de aprendizado de música que custava apenas alguns centavos por dia. Ou seja, qual é a objeção aqui? Muito clara. É muito caro? Não, não é muito caro, meu querido. É muito barato. Ó, é muito caro, não tenho dinheiro. Benefício: acessibilidade. Custava apenas alguns centavos. Custa apenas alguns centavos. Significa acessibilidade financeira. O anúncio contava sobre uma mulher que tinha dominado o piano em casa sem professor. Mais uma vez, sendo redundante, ele traz este elemento, né? É impossível aprender piano sem um professor. Porque, pensa comigo, naquela época, 1927. Pô, eu vou fazer um curso por correspondência? Que loucura é essa? Então algumas objeções ele tem que ser redundante. E quando a gente trabalha as nossas copies, pelo menos eu gosto muito de trabalhar essa questão várias vezes. Então, é barato, custa pouco, né? Não tenho dinheiro. Então a gente vai tentando quebrar de diferentes formatos. Melhor de tudo, um maravilhoso novo método que ela usou não requeria escalas laboriosas, sem exercícios, sem coração, sem prática. Que elemento é esse, pessoal? Escala laboriosa. Cara, isso aqui é muito chato quando a gente faz um instrumento. Parar, ficar fazendo, sem exercícios, sem coração, sem prática cansativa, ou seja, vai me demandar muito tempo. Então anota isso aqui pra vocês, ó. Aprender piano é tedioso e difícil. Benefício: é uma experiência agradável, sem frustração. É um aprendizado prazeroso, tá? O maravilhoso é prazeroso, né? Ele não requeria escalas, não é chato, não vai demorar muito, tá? Continuando. Então era tão convincente que preencheu o cupom solicitando a lição de demonstração gratuita. Então aqui ele já faz uma breve prova social indireta. O narrador ele preenche o cupom, o leitor também pode. Se o narrador preenche, o leitor também pode. Ele já reduz a fricção de decisão através da oferta gratuita, do pequeno passo inicial que o leitor precisa fazer. Então ele já fala, cara, eu só peguei um método que chegou na minha casa, que eu não preciso de professor, que não é chato, que é fácil, é um método maravilhoso, e tudo que eu precisei é preencher o cupom e receber a lição gratuita. Olha só que interessante. Muito legal. E aqui ele continua. O livro gratuito ele chegou prontamente. Qual que é aqui o benefício, né? Agilidade. Qual que é a objeção? A empresa de confiança. Então, pô, se chegou rápido, é uma empresa que trabalha essa questão de credibilidade, que foca na experiência do usuário. Então ele trabalha essa questão. Fiquei surpreso ao ver como era fácil tocar esta nova maneira. Então, mais um benefício sendo apresentado. Cara, fiquei muito surpreso. É muito fácil aprender. Olha só. Benefício, ó. Facilidade e prazer imediato. Qual que é a objeção? Aprender piano é difícil, complexo e frustrante. Então, ele já traz o benefício aqui, quebrando a objeção que está implícita. Quando o curso chegou, descobri que era exatamente como iniciado, fácil como ABC, mais uma vez redundante. Né? Por quê? Porque a gente precisa em alguns elementos que podem fazer o nosso público pensar que aquilo que a gente está oferecendo não seja crível. Então ele já está falando, é extremamente simples. E à medida que as lições continuavam, ficavam cada vez mais fáceis. Antes que eu percebesse, estava tocando todas as peças que mais gostava. Olha só aqui ele já começa com a expansão.
né? Aprender piano leva muito tempo, né? Então a gente tem o benefício da versatilidade, amplitude de repertório, o domínio completo. E aqui ele também já faz a questão de eu já estava tocando todas as músicas, então, pô, será que a coisa. Eu só vou aprender baladinha simples? Só música facinha? Tipo, ah, parabéns pra você. Não. Aqui tu vai aprender qualquer música, jazz. Tu vai aprender balada, tu vai aprender música clássica com muita facilidade. Então é isso que ele quis dizer aqui, tá? Deixa eu ver onde que eu tô, que eu já me perdi nas cores. Eu nunca tive. É, aqui, ó. E nunca tive nenhum talento especial para música. Então, essa aqui é a maior objeção quando a gente vai aprender algum tipo de instrumento. A gente acredita que a gente precisa sempre ter um talento natural. Não, a gente não precisa. Por exemplo, eu fiquei muito bom em copy e eu me considero. Na verdade, eu nem me considero muito bom. Eu sou muito bom em análise e a minha copy eu nem considero que ela seja muito boa ainda. Porque eu tô trabalhando, eu tô construindo essa questão. Mas a gente sempre acha que a gente tem que ter um dom. Eu nunca imaginei que eu estaria construindo um vídeo aqui no YouTube falando sobre copy. Porque eu nem comecei como copy, eu comecei como gestor de tráfego, como estrategista, pensando em funil, pensando nas ofertas, mas eu não tinha pensado em, pô, eu vou ser uma pessoa, eu preciso ter talento natural para construir um vídeo para falar sobre copy. Tanto que eu nem faço só copy, eu faço copy, tráfego, um monte de coisa. Então quando a gente fala sobre instrumentos, é a mesma perspectiva, é a mesma ideia. Pô, será que eu preciso ter talento para tocar guitarra? Para tocar saxofone? Será que eu tenho que ter fôlego para tocar saxofone? Não, eu não preciso ter. Ou seja, benefício é a acessibilidade universal. Qualquer pessoa pode aprender, independente da aptidão natural. E aqui um adendo, tá? Como a gente está falando deste bloco, onde a gente é introduzido agora no quarto bloco, e a gente tem ele, a questão de escolha seu instrumento aqui, eu anotei isso aqui para ti. Lista de instrumentos incluso. Qual que é a função dela aqui? Ampliar o público potencial além de pianistas. Porque a cópia ela é construída sob a perspectiva do piano, até por causa das questões que o Caples teve na infância, vendo o pai dele tocar. Então, toda a narrativa foi pensada sobre aquilo que ele já conhecia de instrumento musical, mas ele, sabendo que ele precisa vender aulas de música, ele tem que ampliar para outros instrumentos. Então, ele faz isso aqui muito bem feito, tá bom? E agora sim a gente vai entrar no penúltimo bloco, tá? Que é toque qualquer instrumento. Qual que é o objetivo aqui deste bloco? É a expansão das ofertas. Acho que até expansão das ofertas. Então a gente vai. Expansão da oferta. Ah, não, já botei aqui, desculpa. Expansão e democratização da oferta. Eu não tinha lido isso aqui. Vamos lá. Você também pode, agora, ensinar a si mesmo a ser um músico talentoso, direto em casa, nas horas vagas. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma pressuposição estratégica. Pressupõe que a capacidade está disponível imediatamente. Você também pode agora ensinar, ou seja, você também pode agora ensinar a si mesmo, ou seja, imediatamente, criando a sensação de oportunidade imediata, direto na sua casa, ou seja, mais benefício. Direto na tua casa, não tem que ir para lugar nenhum, nas tuas horas vagas, não tem que ter todo o tempo do mundo. É quando tu quiser ter tempo, quando tiver um tempinho ali para aprender a tocar o instrumento que tu deseja. Você não pode errar com esse simples novo método. Olha só que legal. Ou seja, uma garantia de resultado muito clara. Você não pode errar com este novo simples método. Aqui, mais a questão de inovação, né? Que já mostrou a 500 mil de pessoas, autoridade, né? A questão de prova social, como tocar seu instrumento favorito. Eu até anoto, ó. Você não pode errar, garantia de sucesso. Posiciona o seu produto como inovador. Simples novo método. Prova social quantificada. Já mostrou a 500 mil de pessoas. Tudo em uma única frase muito bem construída. Esqueça a ideia antiquada de que você precisa ter talento. Mais uma vez quebrando a objeção. Apenas leia a lista de instrumentos no painel, decida qual você quer tocar e a US School fará o resto. Então, mais uma questão aqui de deslocamento da escolha. Essa é uma estratégia bem legal. Ele não está pedindo para te decidir qual instrumento você quer tocar. Ele está fazendo, ele desloca a decisão para: será que eu devo comprar? Para qual instrumento eu devo escolher? Apenas escolha qualquer um, que a gente vai fazer tudo por você. Então, isso é bem legal da gente perceber. E tenha em mente que não importa qual instrumento você escolha,
O custo em cada caso será o mesmo, apenas alguns centavos por dia. Mais uma vez, quebrando a objeção de não tenho dinheiro, ou seja, acessibilidade financeira. Não importa se você é um mero iniciante ou se já é um bom músico, você se interessará em aprender sobre este novo e maravilhoso método. Então, os mesmos elementos e algumas coisas legais também, ó. Amplificação do público. Então, ele está incluindo mais pessoas, né? Como é que a gente consegue perceber? Iniciante ou se você já é um bom músico. Ele remove qualquer restrição de nível de habilidade. Ele estabelece que o método tem valor tanto para novatos quanto para músicos experientes, sugerindo versatilidade e profundidade. Impede que o leitor pense, isso não é para mim, porque por se considerar muito inexperiente ou muito avançado. Então, aqui ele faz todas essas questões, expande, abre o público, impede que o leitor pense, isso não é para mim, então tudo muito bem trabalhado. E aqui a gente vai entrar então no nosso último bloco, que é bem rápido também. Eu já pensei dessa forma para não tomar muito tempo. A gente já está com 1h16, então a gente vai agilizar, senão a gente fica aqui para sempre. Mas não tem muito mais coisa não, tá? Aqui é só porque a gente está nessa página, mas a gente já está tá acabando. Último bloco, bloco da oferta mais chamada para ação. Então, como eu sublinhei tudo aqui, a gente vai ler por aqui para agilizar. Solicite nosso livreto gratuito e a lição de demonstração. CTA Clara. Milhares de alunos bem-sucedidos, olha só, autoridade, nunca sonharam que possuíam habilidade musical até que esta lhe foi revelada por um notável teste de habilidade musical. O que a gente tem aqui, pessoal? Prova social, contendo o elemento de quantificação, ou seja, milhares de alunos bem-sucedidos, mais o elemento de qualificação, bem-sucedidos, mais a revelação inesperada, ou seja, foi revelada o teste de habilidade musical. Continuando a cópia, que enviamos inteiramente sem custo com o nosso interessante livreto gratuito, ou seja, reforço da oferta, sem risco financeiro, redundância intencional. Se você está realmente interessado em querer tocar o seu instrumento favorito, ou seja, ele usa o condicionante C, que faz o leitor confirmar internamente seu interesse, criando autoseleção e compromisso psicológico. Então, primeiro compromisso. Se você está realmente interessado, pô, eu estou interessado, meu compromisso. Então, escolha o seu instrumento favorito. Se você realmente quer ganhar felicidade e aumentar sua popularidade, olha que legal. Ele conecta os benefícios emocionais e sociais mais amplos, apelando para as necessidades humanas. Então aqui a gente está entrando mais uma vez no benefício profundo. Não é sobre tocar um instrumento, não é sobre aprender a tocar um instrumento, e sim sobre a questão de ganhar felicidade e aumentar a sua popularidade. Ser reconhecido pelos outros como um deles. Pertencimento a gente tem aqui. Vamos continuando então, bababá, aumentar. Solicite imediatamente o livreto gratuito e a lição de demonstração. CTA clara, clareza sobre o próximo passo. Olha só, muita gente no mercado digital tenta fazer uma CTA e não mostra com clareza. Eu já errei muito isso e às vezes eu ainda erro. Eu às vezes ainda erro isso aqui. Porque para mim é claro e às vezes para o meu leitor não é tão claro. Como é que eu descubro? Testando. Aí eu vou lá e eu arrumo. Então, a gente tem o próximo passo muito claro junto com a urgência. Solicite imediatamente. Sem custo, sem obrigação. Então, elimina a eliminação final das objeções financeiras de compromisso, né? Garantia dupla de ausência de risco. Sem custo, sem obrigação. E aqui a gente entra então no Grand Finale. No momento, estamos fazendo uma oferta especial por um número limitado de novos alunos. Toda a escassez aqui que a gente já conhece. E a urgência, ó. Elemento de escassez, exclusividade com dois limitadores. Então, a limitação temporal, né? Estamos fazendo uma oferta especial de novos alunos. Limitação temporal no momento. E quantitativa, número limitado. Então, a gente não sabe por quanto tempo isso aqui vai acontecer. Ou seja, ou ele pega agora, ou pode ser que a oferta expire. Que é aquela questão, né? Medo de perder a oportunidade, o famoso FOMO, Fear of Missing Out. Então, medo de perder a oportunidade. E aqui a gente tem o elemento da urgência da decisão, né?
Ou seja, número limitado de novos alunos. Muito provavelmente essa escola deve ter uma limitação, creio eu. Eu acredito que aqui, por ser ficcional, beleza, a gente sabe que é uma ficção, não é uma questão verídica, mas ele era um profissional de copy e tudo profissional. Eu acredito, tá? Eu já vi muita copy que não é assim, mas eu acredito que muitos trabalham isso aqui como algo que é mentiroso, né? Um número limitado de novos alunos. Se ele está falando isso é porque realmente naquela época eles não tivessem muito sistema para fazer tudo isso aí e o número era algo importante. Hoje, com a escala digital, a gente tem formas mais inteligentes de trabalhar essa limitação. Por exemplo, eu uso, quando eu vou trabalhar a questão de um funil que eu trabalho na minha agência, que é de diagnóstico gratuito, o que que eu faço? Por eu saber que eu não tenho limitação, eu atendo um número limitado de 5 empresários por semana, porque é o meu tempo. Então eu trabalho de uma forma verdadeira, porque é o meu tempo. Eu, Carlos, só posso atender 5 profissionais hoje, porque é o tempo que eu tenho durante a minha semana, eu não tenho muita coisa. Então eu tento trabalhar, bom, a minha escassez eu posso pensar ela a nível de time, a nível de empresa ou a nível de uma pessoa. Se eu vou construir uma copy e tem acesso ao meu diagnóstico, então eu vou entrar contigo numa copy. Eu vou entrar contigo numa call. Então eu trabalho esse elemento. Então a gente tem formas críveis de utilizar esses elementos, né, de não mentirosos. Assine e envie o cupom conveniente agora, ou seja, instrução precisa, mais ênfase na facilidade, ou seja, conveniente, antes que seja tarde demais para aproveitar os benefícios. O FOMO de novo, né? Reforço final da urgência com consequência da inação. Fear of missing out. Então a gente pode botar aqui como um reforço aqui, tá? Instrumentos fornecidos quando necessário, em dinheiro ou crédito. Antecipação e solução de objeções não mencionadas. Então, em nenhum momento ele fala sobre valor, sobre formas de pagamento, mas em dinheiro ou crédito, não ter instrumento. US School of Music, papapá, ou seja, a empresa existe, a gente pode pensar que é uma instituição que tem credibilidade por causa da informação precisa, né? Então, eu gosto de trabalhar, por exemplo, na minha empresa, e a gente consegue perceber isso nos sites da maioria. A gente tem o nome da empresa, o CNPJ, a rua, o endereço, isso traz credibilidade. Então a gente trabalha esses elementos. Então tudo que a gente aprende no passado a gente utiliza hoje, de uma forma diferente, que é no mundo digital. Então agora a gente vai entrar no grande finale. Eu vou te mostrar as 4 técnicas que eu mais gostei. A gente vai falar bem rápido, para não tomar mais tempo, que a gente já está em 1 hora e 22. Então eu quero fechar com 1 hora e meia no máximo. E o que que acontece? Primeira técnica, em médias res, começar no meio da ação. Já falei para vocês da história do esquilo, quando eu entrei no mundo da... Quando eu li o meu primeiro livro lá, Under the Dome, que eu fui colocado no meio da narrativa. E isso acontece aqui. Então o Arthur, né, a copy começa. Arthur tinha acabado de tocar The Rosary. Então a gente já coloca o leitor imediatamente na cena, como se estivesse participando do evento. Por que que ela funciona? Elimina a barreira de entrada, evita a introdução tediosa, cria curiosidade imediata, força o leitor a continuar pelo menos mais uma linha, que aí vai abrindo loop atrás de loop, tá? Esse é o ponto. Segunda prova, técnica da prova indireta. Eu boto tudo aqui, ó, com aspas. Essa aqui não, porque eu sei que o nome é este. Mas esses aqui a gente vê muito no mercado, nomes diferentes. Então, eu uso prova social, prova. Qual que é o nome? A outra prova? Prova social, prova, sei lá, crível, prova de autoridade. Às vezes é o mesmo nome, então eu chamo assim, tá? Técnica da prova indireta. Ou seja, demonstração da eficácia do produto através de resultados e reações, em vez de afirmações. O que que a gente vê no mercado hoje? Perca peso em 30 dias, com método XYZ, e seja feliz com o corpo que sempre sonhou, né? Tudo muito forte, muito explícito. Aqui não. A gente vê que o produto funciona e o método funciona através do quê? Da, da expressão das pessoas, dos detalhes visuais, auditivos, sinestésicos, entendeu? Por isso que é indireto, não é direto. Então, em vez de afirmar este método funciona, a cópia ela mostra o quê? Os convidados ficando impressionados com o resultado, permitindo que o leitor infira a eficácia. Por que que ela funciona? Porque ela contorna as defesas céticas do leitor, que tendem
a resistir às afirmações diretas, mas aceitam evidências indiretas. Outra técnica bem legal, técnica do espelhamento. Nós temos a construção do protagonista como um espelho para o leitor, facilitando a projeção psicológica. Ou seja, o protagonista como alguém comum. Porque a gente sabe, e a gente viu antes, que ele abre que a cópia é para todo mundo, ou para pessoas que não têm nenhum talento, ou até para músicos experientes. Só que a gente sabe que essa escola ela quer vender bastante. Então ele fala com esse público mais amplo. Então, alguém comum, que não tem nenhum tipo de talento, não tem nenhum tipo de habilidade, que enfrenta risadas, ou seja, enfrenta o ceticismo de pessoas que estão em uma hierarquia maior que ele, né? E que no final ele alcança o triunfo, o resultado que ele deseja. Por que que ela funciona? Porque facilita a identificação e a projeção do leitor na narrativa. Então ele é um homem como a gente, permitindo que ele se veja obtendo os mesmos resultados. Então a gente se imagina a todo momento sendo o Jack. Pô, eu também não tenho um talento. Será que algum dia eu vou fazer outras pessoas me admirarem? Até mesmo um pianista? Então ele usa essas técnicas aqui do espelhamento. E essa técnica eu botei aqui, que é a técnica do ritmo prosódico. Olha só, isso aqui eu tive que fazer umas pesquisas para te trazer mais informações. O que é essa técnica? Variações deliberadas no ritmo e estrutura das frases para criar efeitos emocionais específicos. Como é que ela está sendo aplicada? A copy, ela emprega frases curtas e impactantes nos momentos de tensão, frases mais longas e fluídas nos momentos de resolução e paralelismo sintático para enfatizar pontos chaves. Quando a gente vem aqui para a copy, eu vou pegar aqui do português, olha só. Será que ele realmente sabe tocar? Ou seja, uma frase mais curta. Céus não, Arthur exclamou. Ele nunca tocou uma nota em toda sua vida, mas apenas observe-o. Isso vai ser bom. É uma frase mais longa. Então ele vai transacionando, ele vai mudando o ritmo. Tanto que aqui quando a gente vê, quando eu comecei a tocar, toda a questão dele, já é uma frase bem mais longa, mais poética, que a gente tem mais tempo de ler, de aproveitar. Visões tão belas, imutáveis, quanto o vento soprando nuvens e o luar à deriva que há muito tempo inspiram, ou seja, nos dá um tempo para sair do ritmo frenético da copy. Então ele trabalha muito isso. O ritmo de linguagem afeta diretamente o estado emocional do leitor, criando tensão, alívio, entusiasmo, contemplação, conforme necessário. Por que que essa técnica ela é tão eficaz? Isso aqui eu já peguei tudo da internet. Então, espelha a nossa fisiologia. O nosso corpo ele responde fisicamente a diferentes ritmos de linguagem. Frases curtas aumentam a frequência cardíaca e a tensão. Frases longas induzem estados mais relaxados. Estudos de neurolinguística mostram que variações no ritmo da linguagem impactam respostas autonômicas, respiração, pulso e tensão. Cria uma experiência multissensorial. O ritmo não é apenas lido, mas sentido pelo leitor, tornando a experiência imersiva, ainda mais imersiva. Ou seja, ele guia as emoções do leitor. O copywriter pode literalmente conduzir o estado emocional do leitor através de variações rítmicas, como um maestro conduz uma orquestra. E aqui, reflete a estrutura da música. Na copy sobre o piano, este ritmo variável espelha a própria experiência musical que está sendo vendida, com seus momentos de tensão e resolução. Então, tudo muito bem construído. Eu botei mais 15 copies, eu já vou entrar aqui para a gente já fazer a resolução antes disso. Então, por que ela funciona hoje? Estrutura universal. Ele segue o padrão clássico que a gente já conhece: problema, solução, resultado. Ou seja, um conceito atemporal. Emoção antes da lógica. Então ele envolve emocionalmente, até porque o chefe dele pediu, eu quero uma história. Eu não quero uma carta de vendas direta, eu quero uma carta de vendas que contenha uma história. E ele optou por pegar essa questão emocional, porque envolvia música, ele lembrou da história da família dele, lá atrás, então tudo conectou para ele construir essa copy bastante envolvente. Demonstração versus afirmação, ou seja, mostra o produto funcionando em vez de apenas afirmar
seus benefícios. Foco no benefício emocional, então ele vem de admiração e respeito, a gente já falou várias vezes sobre isso. Não a habilidade, não apenas, vamos deixar frisado, a habilidade de tocar piano, porque sim, ele também está vendendo isso. Mas o foco é isso aqui, que é sempre o benefício profundo, como o André Cia nos ensina e como os outros copywriters também sempre ensinaram. E ele traz a questão de autenticidade, ou seja, ele usa uma voz pessoal e vulnerável que cria a confiança imediata. Ou seja, é um tom de voz mais intimista, mais vulnerável, para criar toda essa confiança para te poder comprar o produto final, objeto aqui da nossa carta. Aqui, o verdadeiro gênio de John Caples está em como ele integrou todas essas técnicas de forma invisível e orgânica, sendo muito novo. Isso quer dizer que, será que ele realmente pensou em tudo isso ou foi tudo a genialidade dele? Vou construir isso aqui porque eu acredito, né? Eu construí a história. Ele não pensou em tudo isso aqui, porque hoje a gente consegue analisar. Muito do que tu tá vendo aqui, eu analisei ao meu olhar e ao olhar do maior ou de um dos maiores especialistas em copy que existe, que é a inteligência artificial. Sim, eu utilizei a inteligência para analisar junto comigo, porque eu sou humilde o suficiente para saber que eu não sei de tudo e algumas coisas eu fui aprendendo. Lembrando mais uma vez que aqui eu sou aluno. Eu sou um aluno que não quer estudar sozinho. Eu estou construindo isso para mim, mas também para o mundo. Então eu utilizo a inteligência para eu aprender. Da mesma forma que eu utilizo a inteligência artificial para eu construir meus anúncios, copies e frases. Porque nada é construído sozinho. Seria muito desumilde falar e muito arrogante, não, eu construí isso aqui sozinho. Não, eu não construí isso sozinho. Eu construí com a minha ideia de copywriter que eu tenho hoje, eu complementei com muita coisa que eu fui aprendendo. Falei, caramba, realmente, isso aqui faz muito sentido. O leitor, ele não percebe que está sendo guiado por um sofisticado sistema de persuasão. Ou seja, ele sente apenas que está lendo uma história fascinante, com a qual se identifica profundamente. Essas técnicas continuam sendo relevantes há quase um século, demonstrando que, embora as tecnologias e meios de comunicação mudem, os princípios continuam os mesmos. Tudo que a gente falou aqui, eu tenho certeza que muita gente já aplica. Se tu não trabalha no nicho de marketing, tu já foi impactado por isso. Eu tenho certeza, tu já viu algum anúncio aí na tua timeline falando sobre o que eu já falei. ah, Emagreça tantos quilos, papapá. É um método, é algo, é uma técnica. Então todas essas técnicas a gente utiliza a todo momento. A copy, ou seja, eles riram quando eu me sentei ao piano, não é apenas um marco histórico do copy, mas um modelo atemporal de como a narrativa psicológica, a psicologia e a persuasão podem se unir para criar uma comunicação verdadeiramente transformadora. E aqui é uma nota de Capos que eu trouxe do livro dele, que é uma mensagem final para você. Eu quis complementar com ela ao final, porque vai mudar a tua vida. Nota do Capos, essa aqui é a mais importante. Aqui estão alguns recursos que auxiliam na escrita criativa de copy, com base na experiência da escrita assim. Então ele escreveu isso no livro, tá? Tenha um objetivo específico. Coloque um prazo definido. O chefe dele foi a primeira coisa que ele fez. Tu tem que fazer esta copy. Tá aqui o prazo. Isso aqui eu aprendi na minha engenharia. Eu sou engenheiro mecânico, tá? Toda vez que eu iniciava um projeto, a primeira coisa que meu chefe falava: tu tem até tal data para fazer. Então tem um prazo definido. Faça uma pesquisa. Não tente fazer tudo sozinho. Qual que é a nossa pesquisa hoje? Maior é o nosso Da Vinci da pesquisa. É o quê? É a IA. Hoje a gente tem a IA, então a gente tem que utilizar, pintar e bordar com ela. Então, se tu não tem a capacidade de aprender procurando a informação, usa a IA para trazer a informação até você. Vou te dar uma dica. Usa humanos. Porque eu não estou vendendo humanos, tá? Eu não tenho. Humanos nem tem link de afiliação. Mas humanos é uma inteligência artificial. Eu falo com propriedade porque eu mexo com inteligência artificial. Tu vai ver aqui no meu canal também. Ele é um grande compilado de agentes de IA. Ou seja, é um agente que, por exemplo, tu vai pedir para ele, pesquise para mim as melhores cópias que já existiram. Ele vai entrar em vários sites, diferente do ChatGPT. Eu não sei o momento que tu está vendo esse vídeo, mas hoje é dia 27 de 5 de 2025 e não, o ChatGPT ainda não tem esse poder. Humanos ele tem. Então, o que que o Humanos faz? Vai dizer o seguinte para ele.
Manos, eu preciso construir uma copy utilizando esses elementos que eu acabei de construir para o pro produto que eu vou vender ou para o serviço que eu quero vender. Pense nas copies que mais venderam. Aprenda com elas, entenda elas e aí sim construa aquilo que eu preciso. O que que o Manos ele vai fazer para ti? Ele vai pegar um agente de A, ele vai entrar nos sites desse agente, ele vai compilar, aí ele vai pegar um outro agente para entender, tudo sendo feito de forma em tempo real. O Manos ele mostra isso. Então ele mostra, tu consegue ver ali em tempo real, ele pesquisando, ele entrando no site, ele rolando a página, tu consegue ver ele tendo as ideias, então ele compila as ideias, depois ele melhora as ideias com base, então ele vai fazendo tudo para ti. Então pesquisa, usa a inteligência artificial se tu é um cara que não tem tempo. Por exemplo, eu sou um cara que gosta de fazer, para mim isso aqui é prazeroso. Eu fazer um documento de 22 páginas, extremamente técnico, em 12 horas. Eu já estou acostumado a fazer isso há muito tempo. Tá? A faculdade me ensinou isso, a minha experiência de vida me ensinou a construir documentos. Eu construí muito modelo de negócio para empresários, para mim, para minhas empresas. Então eu fazer isso aqui é muito rápido. E aí o que que eu faço? Eu dou as minhas ideias, peço para o Manos só melhorar e deixar bonitinho. E aí ele me ajuda a construir as frases, não deixar tudo errado no português, né? Não tudo errado, porque eu escrevo muito bem, mas algumas coisas, né, eu prefiro não ficar pensando onde que vai a vírgula, às vezes, né? Eu boto as ideias, sem vírgula, tudo, ó, arruma pra mim a frase pra eu botar bonitinho aqui. Então eu já sou um pouco mais, ah, menos caprichoso quando eu escrevo para um chat GPT, mas eu peço pra ele deixar tudo bonitinho aqui pra ti. Então estuda esses anúncios. Comece escrevendo o título, então sempre comece escrevendo a headline. Tem uma frase muito legal do Abraham Lincoln que ele fala: se eu tivesse que cortar uma árvore, né, eu passaria a maior parte do meu tempo afiando o machado. Eu não lembro como é que é muito bem a frase, mas eu lembro na sua essência que é isso. Ou seja, pensa na headline. A partir da headline, definiu a headline, dá pra alguém. Constrói umas 10 headlines. Cara, escolhe aqui pra mim. Mãe, o que que mais chamou a atenção? Porque às vezes a tua mãe é o teu público-alvo. Ela faz parte do teu público-alvo. Cara, o que que tu mais gostou? Pede pro teu amigo, que faz parte do público. O que que mais chamou a atenção? Ou pede pro chat GPT. Aí tu vai pro Manos, pede pra ele também. Aí tu vai pra uma outra IA, pede também. Aí tu faz um paralelo. Qual IA? Acabei de ter essa sacada, nunca pensei nisso. Incrível, incrível. Pega pra vários IA. Eu vou fazer esse teste. E aí vê pra ela escolher. Além dos fatos, ela insere emoção na copy, perfeito? Ou seja, usa a própria emoção ou de outra pessoa. Então, a gente conseguiu ver que muito da narrativa que ele fez foi com relação à experiência de vida dele, Caples. Encontre um bom crítico, um bom chefe de copy que te inspire e te oriente. Hoje a gente já consegue fazer isso aqui com a IA. Por quê? Porque a IA tá muito foda. Se tu souber, claro, construir um prompt. Eu vou fazer uma aula sobre engenharia de prompt também. Nota do Caples. Lembro de um experimento, e essa é a mensagem final, tá? Eu acho que é. Lembro de um experimento feito por um professor de física em Colômbia. Ele prendeu dois diapasões metálicos um ao lado do outro sobre a mesa. Deu uma pancada forte em um deles com um martelo. Seu som ecoou pela sala de aula como o som de um gongo. Então o professor segurou o diapasão, que vibrava com a mão, e o som parou. Mas eis que, surpreendentemente, o outro diapasão havia começado a vibrar, emitindo exatamente a mesma nota musical. Antes da gente ver a conclusão, eu quero te mostrar o que é um diapasão. Diapasão. Olha só, isso aqui é um diapasão. Tu já deve ter visto esse vídeo em YouTube, tá? Fazendo, tu bate no diapasão aqui, pá, e aí o outro começa a tocar. Qual que é a mensagem por trás disso aqui? As vibrações emocionais funcionam da mesma forma. Tudo é energia, nunca se esqueça disso. Elas se propagam de uma pessoa para outra. Elas são contagiosas. Se você quer que eu ria, precisa rir primeiro. Se quer que eu chore, precisa chorar primeiro. Não se esqueça dessa regra quando for escrever uma copy publicitária.
Essas aqui são as palavras de Caples para você. Tudo é emoção. Construa de acordo com aquilo que tu mais acredita. E se fizer sentido, se tudo isso aqui fez sentido para você, essa aqui é a minha CTA. Esse material ele me deu muito tempo. Eu te entreguei todo o material de forma gratuita. Se você tiver interesse em ter ele para você, para te poder anotar ainda mais, trazer mais coisas aqui para você, poder ver, imprimir, rabiscar, estudar. Eu gosto muito de ficar escrevendo, tá? Tu pode usar, tu pode fazer o download, né? E esse download ele vai ter um custo bem pequeno, porque é a forma de eu criar valor para todo o tempo que eu estou colocando aqui junto contigo. É um valor simbólico, ele vai me ajudar muito a deixar cada vez o meu canal maior, eu contratar mais pessoas, porque hoje eu faço tudo com muito carinho, com muito detalhe, e eu quero poder monetizar o meu canal. Então esse aqui é o meu marketing verdadeiro para você. Eu quero trazer mais gente, eu quero poder criar thumbnails foda, eu quero poder fazer muita coisa aqui para ti, tá bom? Então, se tu gostou, tu tem o material completo, mas se tu quer mais, tu quer o resumo, eu deixei mais 14 técnicas aqui também. Essa aqui eu não vou abrir. Esse aqui é um elemento de curiosidade pra ti. Se tu gostou de tudo que tu viu, eu vou te entregar mais 14 pra te usar em prompts dentro da tua questão. A gente tá falando sobre copy. Tu é um, a partir de agora, se tu chegou até aqui, tu já manja muito de copy, então eu vou ser bem franco contigo. É o marketing mais verdadeiro que tu vai ver. Mais um bônus, eu não vou abrir pra você, porque eu quero que você tenha acesso somente aqui. Se você gostou, eu te garanto que as outras 14 técnicas vão mudar os seus anúncios, as suas ofertas, as suas páginas e fazer você vender muito para te ter aquela liberdade com a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus amigos, viver uma vida ainda melhor construindo anúncios muito, muito foda à frente do mercado. Mete um monte de benefício aqui na jogada. E aqui eu vou querer. Por que que eu vou querer? Vou querer construir esses prompts para você, porque como eu trabalho com engenharia de prompt também, eu tenho um documento que eu estou montando e eu vou compilar ele para você. Eu vou entregar como um bônus. Só que ele tem muita coisa que é um pouco técnica. Então eu estou quebrando a cabeça de como eu vou transformar o prompt de forma a facilitar tudo. Então ele vai demandar um pouquinho mais de tempo, mas eu te garanto que se tu adquirir esta oferta para mudar as tuas vendas durante e ter uma vida muito melhor com a tua família e teus amigos, eu vou te entregar isso aqui como mais um bônus, tá bom? Então, este aqui é o documento completo. Eles riram quando eu me sentei ao piano, de 1927. Espero que tu tenha gostado. Eu me chamo Carlos, sou um apaixonado por marketing, eu tento botar o meu sentimento em tudo que eu falo, em tudo que eu faço. Se tu gostou, curta, comenta, compartilha. Se tu sentiu que eu falei alguma besteira, coloca aqui no comentário. Carlo, eu não concordo com isso por causa disso, eu acho que isso aqui não é legal. É um Shopify isso aqui. Eu quero que tu compartilhe o teu sentimento e tu bote ainda mais técnica que talvez eu não tenha visto, não tenha percebido. Mais uma vez, eu sou um eterno estudante. E eu acredito que tem que ser desta mesma forma se tu quer elevar aquilo que tu mais acredita, tu quer levar quem você é através do conhecimento. Eu me despeço por aqui. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. Se você tem interesse em adquirir, eu vou ficar muito feliz. Clica no link. Até mais.